Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vou esperar todo mundo entrar para a gente começar a nossa aula, tá? Só um segundinho. Bom dia. Trinta e oito. Tá indo. Boa noite. Como assim boa noite? Bom dia. Vamos lá, 39. Tem alguém querendo entrar? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Me avisem quando vocês estiverem visualizando ela. E aí, estão vendo na telinha? Sim, ok, perfeito. Página 35, todo mundo? Vamos começar a nossa aula. Já deu 4 minutos, vai dar mais um minutinho para quem tiver com problema entrar. Sim, sim, é o 9. É o 9, é o 9B3. É o 9. Porque tá 8 aqui. Não, é porque eu preparei um resuminho, tá? Eu preparei um resuminho do que a gente viu na aula passada, rápido, só os pontos chaves, para daí depois a gente ir para o 9. Porque como é cinemática vetorial, a gente usa elementos do 8, eu falei, quer saber? A aula em slide é ótimo, que o professor não precisa refazer todo o quadro, é só copiar e colar o slide. Então eu peguei alguns slides da aula anterior, só para a gente rever alguns pontos, e daí depois a gente vai para o exercício, para o módulo 9 em si. Tá? Então vai ter um resuminho antes. 39 alunos, pouco. Enfim, vamos começar a nossa aula. Tá? Então, tá todo mundo vendo a tela? Vamos começar o nosso resumo. Soma de vetores, a gente viu que tem duas regras para a soma dos vetores. Regra do paralelograma, eu coloco os dois saindo de um mesmo ponto. Desenho uma reta paralela ao vermelho, desenho uma reta paralela ao verde, traço a resultante, e o vetor resultante é a soma desses dois vetores, do F1 e do F2, ok? Se eu tenho um ângulo alfa aqui entre eles, para calcular se esse alfa não é 90 graus, se esse alfa for qualquer outro ângulo diferente de 90, o vetor resultante ao quadrado é o 1 ao quadrado, mais o 2 ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, o segundo, cosseno do ângulo alfa entre eles, ok? Se for 90 graus, isso significa que você não vai ter esse carinha aqui. Então, fica o nosso famoso Pitágoras, tá? Se for 90 graus, vira Pitágoras, a lei dos cossenos. Continuando, eu posso daí também ter a regra do polígono. Na regra do polígono, eu desenho um vetor, no caso F1, e coloco a cabecinha do 1 na bundinha do 2. Se eu tiver mais, eu vou continuando fazendo isso. A cabecinha do 2 na bundinha do 3, assim por diante. Daí eu pego o meu vetor resultante, é o início do primeiro até o final do último vetor. Nesse caso, o vetor resultante é F1 mais F2. Notem que é o mesmo, tá? Ele tem o mesmo desenho, está inclinado da mesma maneira. Isso daqui é a regrinha do polígono para calcular ele. Outro elemento importante da aula passada.
Na estática, a condição de equilíbrio do ponto material, a soma de todas as forças atuantes é nula. E por isso o polígono das forças deve ser fechado. Deixa eu marcar isso aqui é importante. Se a soma das forças atuantes é nula, então o polígono de forças deve ser fechado. Isso significa que se eu aplico a regra do polígono para essas três forças aqui, a cabecinha do 1 na bundinha do 2, a cabecinha do 2 na bundinha do 3, se fechou é porque a força resultante é zero. Se não fecha, existe força resultante. Ela pode ser grande, pequena, independente, mas para ter força igual a zero, força resultante igual a zero, ele tem que fechar, ok? Se não fechou, é porque a resultante não é zero. Diferença de vetores. Quando eu tenho dois vetores, V2 e V1, e eu quero fazer a diferença entre eles, a maneira mais prática da gente fazer a diferença é fingir que é uma soma. A gente soma o 2 com o 1, porque somar é fácil. A gente pode usar a regra do polígono ou regra do paralelograma, mas a gente soma com o 1 sendo o inverso. Tá? Esse daqui é o vetor oposto. Deixa eu marcar aqui. Isso a gente chama de vetor oposto. Esse vetor oposto, na verdade, é o mesmo módulo do 1, só que mesma direção, o sentido só que é contrário. Então, se o V1 está apontando aqui para a direita, o menos V1 vai estar apontando para a esquerda. E daí eu somo esses dois vetores. Somar com o oposto de 1 é a mesma coisa que fazer a diferença entre eles. Regra do paralelograma, traço as paralelas, acho o vetor resultante, e esse vetor resultante eu posso escrever como ΔV, né? Porque é V2 menos o V1. Tá? Então, é um jeito de fazer a diferença de vetor de uma maneira prática, rápida. Dúvida até aqui? Dúvida? A gente está relembrando, matéria do módulo 8. Não, ok. Vamos então para o próximo slide. Decomposição vetorial. A gente viu também a decomposição vetorial. Se eu pego um vetor F e eu quero decompor ele num um pedaço no X e um pedaço no Y, eu posso decompor ele e fazer o seguinte, cosseno, ó, peguei só o ângulo alfa, agora nesse slide eu eliminei o beta que eu tinha colocado para vocês, tá? Seno de alfa é cateto oposto, que é FY, sobre a hipotenusa, F. Cosseno de alfa é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, aqui fica que o Fy é F seno de alfa, o Fx é F cosseno de alfa. Então, é uma decomposição vetorial usando o seno e cosseno dos ângulos. Tá? E eu posso falar o seguinte, que o Fy é o Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado, porque quando eu decomponho vetorialmente, vai dar sempre um triângulo retângulo, né? Então, no triângulo retângulo, eu consigo usar Pitágoras de maneira prática, fácil. Tá? Versor, mesma ideia, só que agora eu vou decompor em unidades do x e unidades do y. Então, se eu tenho esse vetor v aqui, eu quero decompor em vx e vy, esse vetor v vai ser um número no eixo x mais um número no eixo y. Quanto é esse número? Vai depender do vetor. Exemplo, esse vetor A, que é 3 e 2, vai ser 3 no x, 2 no y. E esse vetor B, que é 2 e 3, aqui, cuidado, hein? Se eu estou definindo que para cima é positivo, para baixo é negativo. Olhem aqui, ó, a minha definição. Meu x é positivo para a direita e o meu y é positivo para cima. Então, se o y está para baixo, ele vai ser negativo. Então, trabalhar com versor é pegar em vetores unitários. Significa, são duas unidades no x, menos 3 no y. Agora vamos para a aula de hoje, cinemática vetorial. Então, ó, foi um resuminho, eu usei 10 minutos da aula, nem isso, para a gente revisar a matéria do módulo 8. Os exercícios do 8 foram bem tranquilos, né? Vamos então para o módulo 9. Cinemática vetorial. Vamos analisar o deslocamento vetorial de um objeto. Vamos supor que a posição inicial dele era P1, aqui. E, de repente,
ele vai para a posição P2, que é no final desse outro vetor de posição aqui. Essa é o deslocamento vetorial do objeto. Então, é a reta que une a posição P1 à posição P2. Então, a variação do deslocamento é R2 menos R1. Como que eu faria esse R2 menos R1? Faria o oposto de R1, né? Somaria com o oposto de R1, seria fácil de calcular daí a soma desses vetores. A soma do vetor oposto. Então, ΔR é o deslocamento vetorial, tá? É o deslocamento vetorial desse corpo. A velocidade vetorial média, ela é dada como variação do deslocamento vetorial dividido pelo tempo. E o deslocamento vetorial é vetor R2 menos vetor R1, tudo isso dividido por T2 menos T1. Então, a velocidade média vetorial é o deslocamento vetorial dividido pela variação do tempo. Tá? Vamos agora analisar essa velocidade vetorial. Primeira coisa, esse vetor, se eu estou indo para a direita, ele tem uma direção sempre tangente à trajetória. Tá? Então, o vetor velocidade vetorial é sempre tangente à trajetória. E a velocidade vetorial tem o mesmo sentido do movimento do corpo. Então, se o corpo está indo para a direita, aqui está para a direita, aqui está diagonal para baixo, aqui já estaria diagonal um pouquinho para cima, aqui, deixa eu marcar um outro, seria diagonal para cima, tá? O vetor está sempre tangente e sempre na direção do movimento em si. Esse é o vetor velocidade. Aceleração vetorial. O foco do estudo é aceleração vetorial, tá? Porque a gente vai entrar em movimento circular e no movimento circular vai ter algo que vai criar o movimento circular, que é uma força centrípeta que existe por causa da aceleração centrípeta ali, estão correlacionadas. Então, imagine que eu tenho um corpo com uma certa aceleração. Essa aceleração é dividida em uma aceleração tangencial e uma aceleração centrípeta. Então, a aceleração vetorial é essa, dividida em dois tipos, em tangencial e centrípeta. Então, é a soma desses dois vetores. Tá? No caso, vai ser sempre aqui 90 graus, é um triângulozinho retângulo, então eu posso falar que o A ao quadrado é a aceleração tangencial ao quadrado mais a centrípeta ao quadrado. Vamos entender o que é a tangencial, vamos entender o que é a centrípeta, porque a aceleração vetorial é a soma dessas duas. A tangencial, ela está ligada à variação da intensidade da velocidade vetorial. No final das contas, ela está ligada à mudança do valor da velocidade. Ou seja, a aceleração tangencial é o nosso famoso gama. Tá? Então, a aceleração tangencial é aquele gama que a gente trabalhava tanto. Tá tudo em módulo, porque esse gama pode estar na direção do movimento do objeto ou oposto, tá? Mas enfim, sabe todo sorvete, sorvetão, vovô ateu, equação de Torricelli, que a gente usou tanto esse gama aqui, nada mais é do que a aceleração tangencial. A gente só não dava esse nome, tá? Mas é a aceleração tangencial. Então, a aceleração tangencial vocês já conhecem, vocês já sabem como trabalhar. Vovô ateu, Torricelli, sorvetão, essa é a aceleração tangencial, tá? É o nosso famoso gama, que a gente usou tanto nas últimas aulas, tá? Então, esse não é um elemento novo, tá? Ele só não tinha esse nome, aceleração tangencial. O próximo elemento, que é a centrípeta, esse sim é o novo. Deixa eu deslocar isso aqui, peraí. Ok. O próximo... desculpa. Possui a mesma direção da velocidade vetorial, ou seja, se o objeto está vindo aqui para a direita, a velocidade estaria horizontal e a tangencial também está na horizontal, né? Então ela também é tangente à propagação. E o sentido pode ser acelerado se a aceleração, se o gama, se a aceleração tangencial concorda com a velocidade. E pode ser retardado se ela é oposta à velocidade. Exemplo, imagine que eu tenho um objeto vindo com uma certa velocidade
para cá. Se a velocidade dele está para a direita e a tangencial está para a direita, elas concordam, isso significa que o movimento é acelerado. Agora, se o objeto ele estivesse indo no sentido oposto, se a velocidade estivesse para cá e a aceleração tangencial está para a direita, sentido oposto, isso significa que o movimento é retardado, essa aceleração estaria freando o nosso objeto. Pessoal, tudo bem até aqui? Isso é a aceleração tangencial. Está todo mundo dormindo hoje? Acorda, gente. Vamos lá. Tá bom, vou dormir aqui também. Justo, né? Ok. Um respondeu, obrigado, tudo certo. Ok, tá tudo bem? Vocês estão assistindo a aula, né? Meu Deus. Nunca vi um integrado tão silencioso. Ok, tá, bem, vamos lá. Vamos continuar. Espero que vocês estejam vendo tudo aí. Agora vamos analisar a aceleração, a componente centrípeta. A componente centrípeta ela está ligada à direção da velocidade. Quinta pós-feriado, né? Pois é. Mas já é quinta, já teve quarta para ficar de noia. Hoje tem que trabalhar. É física, não pode estar assim. Então a aceleração centrípeta ela está ligada à variação da direção da velocidade vetorial. Ou seja, a componente centrípeta ela é aquele cara que vai causar uma mudança na direção da velocidade. Tá? Ela tem direção sempre radial e está sempre apontando para o centro da curva. Então, você tem um objeto fazendo essa curva aqui, a aceleração centrípeta é radial, apontando para o centro. Se existe uma curva, existe aceleração centrípeta. Se o objeto não estiver fazendo curva, é porque não tem aceleração centrípeta. Eles estão... só vai existir aceleração centrípeta se ele fizer curva. Tá? Por quê? Porque se ele faz curva, existe aceleração centrípeta. Dúvida? A formulinha da aceleração centrípeta, vocês viram, vocês já trabalharam muito com ela, ela é, deixa eu só marcar aqui, V ao quadrado sobre R, né? Formulinha da aceleração, V ao quadrado sobre R, ou ômega 2 vezes o raio, depende se você está trabalhando com a velocidade linear ou a velocidade angular. Tá? Mas lá em movimento circular a gente vai discutir a outra aceleração, a outra formulinha, não se preocupem tanto agora não. Tá? Então, resumindo para vocês, a aceleração é o fator mais importante dessa aula, tá? E ela é dividida em dois tipos. A aceleração ela é a soma da tangencial e da centrípeta. A tangencial é aquilo que causa uma mudança no valor da velocidade. Se a velocidade, o valor em módulo aumenta ou diminui, isso significa que existe aceleração tangencial. Se aumenta, ela concorda com a velocidade acelerada. Se diminui, é oposto à velocidade. A componente centrípeta, ela está ligada à mudança da direção da velocidade. Um objeto está indo aqui assim na horizontal, daí ele começa a ir para baixo, daí depois ele começa a vir para o outro lado, depois a subir. Esse cara está fazendo uma curva, existe componente centrípeta. E essa componente centrípeta vai ser sempre radial, sempre apontando para o centro da curva, e a formulinha da aceleração centrípeta é v quadrado sobre r. Né? Lembra que força centrípeta é mv quadrado sobre r? É ma. É ma centrípeta. Tá? Então, bem, é isso. Vamos para o próximo slide. Aqui eu tenho os tipos de movimento. Movimento retilíneo uniforme, aceleração é nula, aceleração centrípeta é nula, vetorial nula, aceleração vale zero. Movimento retilíneo uniformemente variado, é retilíneo, então não tem centrípeta, mas é variado, então existe aceleração tangencial. A aceleração vetorial só tem a tangencial, então a aceleração é gama. No movimento circular uniforme, o uniforme significa que o valor da velocidade não muda, então não tem tangencial, mas se é circular, está fazendo curva, então existe centrípeta, tá? Ela é diferente de zero.
Como não tem tangencial, só tem centrípeta, a aceleração, o vetor aceleração, vai ser o vetor aceleração centrípeta. E o módulo vai ser v² sobre r da aceleração centrípeta. No movimento circular uniformemente variado, olha, agora eu estou fazendo um círculo e eu estou variando a velocidade. Então, por variar a velocidade, eu tenho aceleração tangencial. Por fazer uma curva, eu tenho aceleração centrípeta. E a aceleração vai ser a soma, o vetor aceleração vai ser a soma dos dois vetores. Como é um triângulo retângulo ali, quando eu coloco os três juntos, o módulo da aceleração vai ser o módulo ao quadrado é igual a tangencial ao quadrado, mas a centrípeta ao quadrado. Então, eu tenho aqui o nosso famoso Pitágoras. Tá? Então, ó, se eu tenho um movimento uniforme, a tangencial vale 0. Não tem mudança do valor da velocidade. Se eu tenho um movimento retilíneo, não existe curva. Então, a centrípeta, ela vale 0. Tá? Primeiro exercício. Existem cidades no mundo cujo traçado, visto de cima, assemelha-se a um tabuleiro de xadrez. Considere um ciclista trafegando por uma dessas cidades, percorrendo inicialmente 2 km no sentido leste, seguindo por mais 3 km no norte. A seguir, ele passa a se movimentar no sentido leste, percorrendo novamente 1 km e finalizando com mais 3 km no sentido norte. Todo esse percurso é realizado em 18 minutos. A relação percentual entre o módulo da velocidade vetorial média desenvolvida pelo ciclista e a respectiva velocidade escalar média deve ter sido mais próxima de. Então, deixa eu marcar o que ele está pedindo. Ele está pedindo uma relação entre a velocidade vetorial média e a velocidade escalar média. Tá? Então, ele está pedindo qual a porcentagem dessas duas velocidades. Primeira coisa, vamos definir leste, oeste, norte, sul. Ele anda 2 km para o leste, 3 para o norte, 1 para o leste, 3 para o norte de novo. Isso daqui eu posso definir como um triângulo que tem 3 na base aqui, né? 3 para o leste e 6 para o norte. Tá? E aqui está o vetor deslocamento. O deslocamento vetorial, ele é 6 ao quadrado, o deslocamento vetorial é a soma desses catetos ao quadrado. Né? Então, 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado, isso dá d ao quadrado. D ao quadrado, então, vai dar 45, então o vetor deslocamento D é raiz de 45. Que o exercício falou para considerar aproximadamente, deixa eu marcar aqui, dado raiz de 45 aproximadamente 0,67, ele foi bonzinho e já colocou uma raiz aproximada aí. Esse é o deslocamento vetorial. Vamos analisar o deslocamento escalar. O deslocamento escalar, ele anda 3 mais 6, ou seja, ele anda 9 quilômetros. Tá? Bem, o que ele está pedindo é a relação percentual entre a velocidade média e a velocidade escalar. Então, vetor velocidade média dividido por velocidade média escalar. É o deslocamento vetorial pelo tempo, ΔS pelo tempo. Aqui a gente pode cortar os tempos, né? Isso significa que vai ficar vetor velocidade vetorial dividido por velocidade escalar é o deslocamento vetorial dividido pelo deslocamento escalar. O deslocamento vetorial é 6,7, que a gente calculou aqui, né, do triângulozinho. E o deslocamento escalar é 9. Isso dá 0,74, ou seja, 74%. Alternativa certa, letra C. Então, alternativa letra C. Eu não sei se vocês estão copiando, se vocês estão tirando print ou não, mas enfim, me deem um ok na hora que vocês tiverem ou terminado de copiar, na hora que puder passar para o próximo slide. Tá? Ok. Quem não quiser nem escrever pode dar um joinha. Ok. Isso, joinha é fácil também. Ok. Pessoal, pergunta sincera, honesta para vocês. Se vocês quiserem, respondam no privately ali.
Vocês estão curtindo as aulas do EAD? Tá tudo ok? Estão aproveitando as aulas? Tá valendo a pena? É isso que eu quero dizer. Tá indo. Bem, não é como o professor está ali na tua frente, né? Isso sem sombra de dúvida. Mas vocês estão conseguindo focar, vamos dizer assim. Porque o mais importante é o aluno estar focado na aula. Melhor do que a gravada, sem dúvida. Você consegue participar, o professor te explica ali na hora, detalhes, tudo mais. É mais difícil tirar dúvida. Sim, sim, sim. Por que a gente está fazendo isso? Principalmente para vocês. Aí o foco é que a gente não pode perder tempo, tá? Então, a aula para vocês aí, difícil focar e estudar depois. Tenho muita dificuldade de concentração. Até para o professor é difícil, tá? Tá focado aqui, às vezes eu estou em casa, né? Minha sogra está aqui comigo, então às vezes a minha sogra passa mexendo no celular, coisa assim, sabe, aquelas coisas malucas aí, falando no celular. Então é difícil focar mesmo, tá? Tem muita distração, sendo que na escola é só estudo, ponto final, tá? Mas a ideia é, pelo menos tem café. É verdade, verdade. Vocês têm café daí. A ideia é a gente não perder tempo, porque a gente não sabe se os vestibulares vão mudar a data, alguma coisa assim ou não, então a gente não quer perder tempo e tem que estar focado. É difícil, não está fácil nem para vocês, nem para os professores. Já saiu, né? Já saiu a data da FUVEST, pois é. Então, pode ser que eles mudem, hein? Vai lá. A gente não sabe ainda, tá? Não acho que eles vão mudar, mas enfim, a priori poderiam até, tá? Pois é. Bem, vamos lá. Vamos para o próximo exercício, então. Deixa eu apagar tudo que eu fiz. Exercício 2. A respeito da velocidade escalar e da velocidade vetorial relativas ao movimento de uma partícula, considere as proposições a seguir. Para valores instantâneos, terão módulos sempre iguais. Então, vamos fazer uma análise dessa primeira afirmação. A velocidade vetorial é igual à velocidade escalar para vetor instantâneo, em qualquer movimento. Tá verdadeiro isso, hein, gente? Se é a velocidade instantânea, tá perfeito, tá? Porque naquele instante eles vão ter o mesmo valor em módulo, vai estar perfeitinho. 2. A velocidade escalar é constante quando o movimento da partícula for uniforme, não importando sua Testando. Voltou, ok. Não, a bateria tinha acabado do fone sem fio, tá? Desculpa. Vocês não ouviram nada do que eu falei? Nada? Dá 2 não. Ok. Tá, então vamos lá. Vamos voltar tudo. Ok. Primeiro, a respeito da velocidade escalar e da velocidade vetorial. Para valores instantâneos, terão sempre módulos iguais. Em valores instantâneos, em qualquer movimento, os valores das velocidades, tanto escalar quanto da vetorial, vão ser iguais. Tá? Então, a primeira está correta. Segundo,
A velocidade escalar é constante quando o movimento da partícula for uniforme, não importando a trajetória. Deixa eu grifar a parte importante. Velocidade constante. Velocidade escalar é constante quando o movimento for uniforme. Se o movimento é uniforme, o valor da velocidade não muda. E a velocidade escalar olha só para o valor dela. A velocidade escalar é olhar para o número da velocidade, ponto final, sem analisar a direção e sentido dela. Então, se é uniforme, não existe aceleração, isso significa que o valor da velocidade não vai mudar. Tá? Então, verdadeiro, a afirmação 2. Afirmação 3. A velocidade vetorial v para uma partícula em movimento somente será constante se o movimento for retilíneo e uniforme. Pessoal, a velocidade vetorial, ela depende de direção e sentido, também, além do valor numérico. Isso significa que, para ela ser constante, a direção e o sentido não podem mudar. Então, o movimento tem que ser retilíneo para não ter uma aceleração centrípeta, para não mudar a direção. E tem que ser uniforme para não mudar o valor da velocidade. Tá? Então, para ter módulo constante, o movimento tem que ser uniforme. Para ter direção constante, o movimento tem que ser retilíneo. Então, está verdadeiro essa afirmação. 4. No movimento circular e uniforme, a velocidade é constante. Opa, qual velocidade? Quando ele fala em velocidade, ele está falando em velocidade vetorial, ok? Quando um exercício não fala qual é a velocidade, então, quando ele falar em velocidade, tem que entender velocidade vetorial. A não ser que ele fale qual é a velocidade escalar. Daí ele está definindo que é escalar. Se ele só falou velocidade, ele está falando da velocidade vetorial. E peraí, a velocidade vetorial no movimento circular, ela não é constante, porque uma hora a setinha está numa direção, daí depois está em outra, depois está em outra, enfim, o vetor velocidade vai sendo alterado. Então, se o vetor velocidade se altera, a velocidade se altera, a velocidade vetorial, ela se altera. Então, o quarto elemento está falso. E isso dá para a gente a alternativa C, 1, 2 e 3. Pessoal, dúvida? Me deem um ok, um joinha quando eu puder passar para o próximo exercício. Ok, perfeito. Tá, vamos lá. Então, vamos para o próximo. Esse próximo eu preparei, ficou bem legal, tá? Esse próximo exercício aqui. Olhem isso. Olha que louco. Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Gostaram? A Terra é 3D, hein? Olha só. O movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho, considerando o módulo de sua velocidade constante. Desprezando-se a existência de forças dissipativas, o vetor aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho é... Então, ali no quadrinho, ó, a gente tem zoom, elo, ok. No terceiro quadrinho, a gente tem o coelhinho da Mônica dando voltas aqui no planeta Terra, tá? Como a Terra é 3D se ela é plana? Tá de sacanagem, né? Eu não vou falar quem falou isso. Peraí. Acho que... Peraí que eu provo para vocês que a Terra é plana. A Terra é redonda, que a Terra é plana. Peraí. Deixa eu me ver aqui. Foquem em mim. Ó.
A Terra é plana, por acaso? Esse aqui sou eu voando de parapente no Havaí. Professor Dalarme, a Terra é plana? Prova. E daí eu estou provando, ó, CQD. Tá? Isso é uma foto tirada de eu voando de parapente. Então pronto. Tá? Brincadeira à parte, gente. Ó, vamos lá. Ele fala para desprezar as forças de atrito, ele fala do vetor aceleração tangencial. A órbita é circular, o movimento é uniforme, a aceleração tangencial vai ser nula. Tá? Então, a aceleração tangencial é nula, e isso dá a letra A, tangencial nula. Eu fiz tudo isso, mas na verdade, enfim, a resolução era só movimento é circular e uniforme, logo a aceleração tangencial é nula, não existe variação da... Deixa eu fazer a Terra girar de novo. Ok, agora a Terra gira. Tá. Dúvida, gente? Dúvida nesse exercício? Letra A. Dúvida, 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 dúvida. Não, ok. Posso passar para o próximo? Ok. Vamos lá. Quarto exercício. Um motociclista entra em uma curva circular com velocidade escalar v, cujo módulo aumenta a uma taxa constante. Qual das alternativas abaixo pode representar os vetores velocidade e aceleração no ponto P? Então, ó, ele quer duas coisas aqui. Ele quer que você represente o vetor velocidade e aceleração. Tá? Primeira coisa, esse cara está indo no sentido horário. Tá? Então, ele está descendo aqui, ele está indo de cima para baixo. Vou apagar tudo isso aqui, vamos fazer uma análise vetorial de cada um dos elementos. O vetor velocidade tem direção tangente à trajetória e o mesmo sentido do movimento. Então, como esse cara ele estava vindo daqui de cima, indo lá para baixo, o vetor velocidade vai estar apontando aqui no ponto P para baixo. Tá? Deixa eu apagar o que eu fiz e dar OK no slide. Então, o vetor velocidade vai estar apontando para baixo. Agora, sendo o movimento acelerado, a aceleração tangencial tem o mesmo sentido do V. Então, se esse cara está aumentando o valor da velocidade, a aceleração tangencial ela vai estar para baixo também, do mesmo jeito do V, porque ela concorda com a velocidade, então aumenta o valor da velocidade. O problema é, o aluno acaba pensando que só existe ela, mas esse cara está fazendo uma curva, e quem faz uma curva, existe a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta está dirigida para o ponto P, né, que é do ponto P para o ponto C, que é para o centro da curva. Então, ó, existe aceleração centrípeta. E quando ele pede o vetor aceleração, ele não está pedindo nenhuma nem outra, ele está pedindo a aceleração resultante, que é a resultante dessas duas. Então, a gente traça a aceleração vetorial, é a soma das acelerações. Então, a gente traça a regra do paralelo, usa a regra do paralelograma e acha a aceleração resultante, tá? Que é a soma desses dois vetores, e isso dá letra C, velocidade para baixo, aceleração na diagonal para a esquerda, tá? Então, letra C aí. Ó, vou voltar um pouquinho o slide para o slide mestre. Esse aqui. É que não tinha nenhuma alternativa, mas se o exercício colocasse, deixa eu criar uma alternativa aqui, velocidade para baixo e a aceleração também para baixo, se ele colocasse assim, os dois, ia ter muito aluno que ia colocar assim, hein? Porque o aluno ele olha para esse sentido do movimento, ele fala, putz, o cara está indo para baixo e cada vez mais rápido para baixo, então o aluno colocaria essa alternativa como verdadeira. Lembrem, a aceleração vetorial ela é a soma das duas acelerações. Então, eu tenho que desenhar as duas, se existem elas, para daí depois achar a direção da resultante. Então, ó, existe a tangencial porque a velocidade aumenta, mas ele está fazendo a curva, então existe a centrípeta, e a aceleração final vai ser a soma desses dois vetores, então diagonal para baixo, para a esquerda, tá? Então, resposta certa, letra C. Dúvida, gente? Dúvida? Dúvida, dúvida?
se ele estivesse desacelerando, seria diagonal. Sim, ó, pergunta do colega de vocês. Se ele estivesse desacelerando, seria diagonal para cima e para a esquerda? Vou montar um desenho rápido aqui. Imagine que ele estava nesse círculo. A velocidade dele estava aqui, apontando para baixo. Ele tem uma aceleração centrípeta para cá. E se ele estivesse desacelerando, a tangencial era contra a velocidade. Daí, na hora que você monta a regra do paralelograma, você vai ver que a resultante vai estar assim. Tá? Se ele estivesse desacelerando, a resultante seria esse branco aqui. Tá? Então, diagonal para cima e para a esquerda. Perfeito. Tá? Tudo bem? Como ele está acelerando, está aumentando o valor, vai estar a aceleração tangencial concordando com a velocidade. Se ele estivesse desacelerando, a velocidade e a tangencial teriam sentidos opostos. Bem, último exercício. Uma partícula desloca-se solidária a um trilho circular de 0,5 metros de raio. Sabe-se que o ângulo θ, indicado na figura, que está o θ, segue a equação. Θ é 1t ao quadrado, onde t é dado em segundos e θ é o ângulo em radianos. O módulo do vetor aceleração da partícula em t igual a 1 segundo vale. Deixa eu marcar isso, vetor aceleração da partícula. Pessoal, vetor aceleração é a soma de duas acelerações. Da aceleração tangencial e da aceleração centrípeta. Então eu preciso calcular essas duas e achar o valor do vetor aceleração, ok? Primeira coisa que a gente faz para calcular elas é analisar o movimento dessa partícula. Vamos supor que ela esteja aqui em cima, aqui está a minha partícula, e ela vai descer até o eixo X aqui, tá? Então, ó, mais uma vez, ela está descrevendo esse movimento aqui, tá? Um S, né? Se ela tiver... Não. Eu posso escrever, então, que o ângulo é S sobre R, né? Ou S é θ vezes raio, tanto faz como você queira definir aqui. O espaço percorrido é θ vezes o raio, ou θ é a divisão do espaço dividido pelo raio. Isso é a definição do radianos. Então, S é θr. Bem, agora eu vou olhar aqui para cima, ó. O exercício me falou que θ é 1t ao quadrado. Então, θ é 1t ao quadrado. Isso significa que eu vou substituir essa informação ali embaixo. Ó, deixa eu marcar. Estou substituindo θ aqui. Vai ficar 1t ao quadrado vezes meio, porque o exercício falou que o raio vale meio. Pessoal, isso dá meio t ao quadrado. Quem tem uma função do espaço-tempo, uma função horária do espaço, você descobre fácil a velocidade e fácil a aceleração. A função horária do espaço, na hora que eu derivo, vira a velocidade. Derivada de meio t ao quadrado é 1t. E se eu derivar de novo? Derivo agora a velocidade. A derivada da velocidade é a aceleração. É aquele gama, né? Que é a aceleração tangencial. Então, derivada de 1t elevado a 1 é 1. Então, aqui eu já sei uma das acelerações. A aceleração tangencial, ela vale 1. Falta descobrir a aceleração centrípeta. E daí depois eu vou calcular a aceleração resultante. A fórmula da aceleração centrípeta é v quadrado sobre r. Eu tenho como calcular v? É só substituir esse v aqui, que é 1t, aqui dentro. Fica 1t ao quadrado sobre meio. Bem, vocês sabem quanto vale a velocidade, né? A velocidade ela vale 1, porque o tempo é de 1 segundo. Então, 1t ao quadrado sobre 0,5, isso dá 1 sobre 0,5, isso dá 2. Então, eu achei duas acelerações. A primeira delas, a tangencial, que vale 1. A segunda, a centrípeta, que vale 2. O exercício não está pedindo nenhuma nem outra. O exercício está pedindo o vetor, o módulo do vetor aceleração.
Então, eu vou ter que fazer uma soma vetorial. Aceleração tangencial. Eu estou pegando do objeto nesse ponto aqui no inicial. Tá? A tangencial, a centrípeta, e aqui está a aceleração final, que é a resultante. Eu posso falar que a aceleração resultante é a tangencial ao quadrado mais a centrípeta ao quadrado, tudo na raiz, né? É o nosso famoso Pitágoras. Então, 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado é a aceleração resultante, 1 mais 4 dá 5, na raiz, a aceleração vale raiz de 5 metros por segundo ao quadrado, essa é a aceleração resultante. A coisa mais importante dessa aula é o seguinte, é a aceleração, tá? É entender o seguinte, quando ele fala em aceleração, você tem que analisar dois tipos de acelerações. O primeiro delas é aquela aceleração que muda o valor da velocidade. A aceleração que muda o valor da velocidade é o nosso famoso gama. Mudou o valor, gama. A aceleração que muda a, a, a direção do objeto é a aceleração centrípeta. Se ele estiver fazendo curva, existe aceleração centrípeta. Se ele estiver mudando o valor da velocidade, existe aceleração tangencial. Tá? E a aceleração final é a soma desses dois vetores. Tá? Coloca os dois, esses dois vetores vão estar sempre 90 graus entre si, porque a tangencial e a centrípeta são sempre 90 graus. Então é Pitágoras e ponto final. Mas eu tenho que lembrar que podem existir as duas. Pode existir só uma, a tangencial, pode existir só a centrípeta, pode existir as duas, e daí eu tenho que calcular o vetor resultante. Bem, pessoal, dúvida nessa questão? Dúvida? Vamos lá. Dúvida. Esse é o último exercício? É. Nesse caso, o sentido da partícula interfere em nada? Não. Nesse caso, não. Nesse caso, o sentido da partícula não interfere, não. Tá? Porque ele está pedindo a aceleração resultante. Ele não está pedindo... Então, ele só está querendo saber, eu preciso analisar quanto vale a tangencial, quanto vale a centrípeta, e daí partir para achar a aceleração resultante. Tudo certo. Ok. Bem, então é isso, gente. Agradeço a todos vocês pela participação na aula. Obrigado a todos. E a gente se vê semana que vem. O calendário do objetivo ficou doido, né? Porque eles querem que eu termine. Deveria terminar hoje a aula, mas enfim. A semana que vem já seria o caderno 2, mas a gente não está nada atrasado, porque a gente nunca atrasou uma aula. Mas, enfim, lá no caderno 2, devagarinho, a gente vai tentando comer um pouquinho de uma aula, outra. De nada, imagina, Beatriz. Obrigado a você. Para ver se a gente ganha uma aula, tá? Porque a gente tá com uma aula a menos aí, então. Tá? Eles remontaram o calendário e esqueceram uma aula. Bem, pessoal, até mais. Obrigado a todos e a gente se vê semana que vem, tá? Qualquer coisa, me mandem dúvida lá no Insta e é isso, tá? Um abração a todos. Tchau, gente. Valeu.